Ai, meu Deus, gente, começou. Vamos lá, então. Bom, Boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei que horas que você vai estar escutando isso. aqui agora é dia 30 de outubro. Tá um tempo muito 2019. gostoso, 2019, tempo muito gostoso. E boa noite, gente. Espero que vocês se sintam à vontade ouvindo nossa conversa. Acho que a gente tá um pouco ansioso, tá todo mundo meio nervoso. Exatamente. É o nosso primeiro podcast. Primeiro, eu quero me apresentar, né? Meu nome é Rafaela Miai, e eu tô aqui com Heitor Coelho. isso, e a nossa querida convidada, Josiane. Olá, gente. Tudo bom? Falando nisso, Josi, eu queria saber como é que a gente pode... Joseline, como é que você gosta que a gente fala assim Qual com você? o seu assim? nome que você gostaria de usar? Acho que é o normal, que ainda não tem Josi. créditos mesmo. Essa artista aí, Sim. um nome artístico, né? Tô precisando, hein? Bom, eu primeiro queria pedir desculpa pra vocês por qualquer eventual... Sei lá, a gente pode dar uma fugidinha no assunto, a gente pode acabar rindo aqui, a gente tá meio nervoso. Então, assim, é o nosso primeiro podcast. Pedir pra vocês terem paciência com a gente nesse primeiro momento. Mas, bom, vou falar um pouquinho de como nasceu, né, essa ideia. O podcast, ele vem de uma ideia assim... Acho que todos aqui nós temos contato com outros podcasts bem legais, né? Que é o pessoal do Bate-Papo Ilustrado, o pessoal da Iconicast. Sim. E a gente gosta bastante de ouvir. Só que a gente sentiu a necessidade, ultimamente, de ouvir outros artistas que estão mais perto da gente, né? Como a gente, aqui, nós todos somos estudantes da UFMG de Cinema de Animação e Artes Digitais, a gente convive com vários artistas, né? São artistas que são nossos colegas de sala, no caso. Pessoais muito habilidosos, pessoal que tá escondido. Então, assim, eu conversei com o Heitor e falei que eu sentia necessidade de dar um espaço para esse pessoal falar, né? Por exemplo, a nossa convidada hoje, a Josi, ela é tímida pra caramba, mas o trabalho dela é incrível, assim. Eu não tenho que falar do trabalho dela. Demais. Eu, na verdade, não vou nem falar, vou deixar ela falar, porque é incrível. Então, assim, nosso objetivo com o podcast é dar esse espaço pra artistas, né, que ainda estão começando. E não só isso, mas a gente quer uma coisa mais, assim... menos formal, assim, uma conversa mesmo, a gente é tudo estudante, a gente tá numa coisa de pesquisa, né? Eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha conversado, né, Heitor? Que era o objetivo, né? É uma coisa mais, assim, de informação, né? A gente também queria uma coisa, assim... Nós, estudantes aqui da FMG, a gente... Apesar de a gente ser unido e tudo, a gente é amigo um do outro, mas tem muita informação que não consegue alcançar a todos, né? Não circula, né? Isso. Então, justamente, o podcast, ele também tá vindo aqui pra tentar falar para nossos colegas, né, do curso também, olha, existem alunos que fazem isso, ó, mundo. Cinema de Animação e Artes Digitais está aqui, vamos lá. E compartilhar as experiências também que a gente teve durante o curso e com as nossas carreiras também profissionais e total. Isso, esse é o objetivo. Mas assim, gente, outra coisa, ignora meu erro de português, eu sou péssima com português, meu Deus, mas... Bom... Acho que é isso, né? Então, quer falar um pouquinho sobre você, nosso apresentador aí? Eu sou Heitor Coelho, já falei no começo, também estudante de Cinema de Animação e Artes Digitais na FMG. Sou ilustrador, quadrinista começando. E é isso. Acho que é isso, né? Bastante coisa, Animador, character design, e é isso aí. Nas horas vagas. Me chama que eu vou, me dá um emprego. Me dá um emprego! Enfim, esse podcast a gente vai falar sobre os processos da adaptação do tradicional para o digital, da arte tradicional para a arte digital, né? Porque a gente sente que no mercado existem algumas exigências também que o digital ele supre mais, Sim. mas que também a gente pode estar trazendo aí coisas do tradicional para incrementar o digital, né? Com certeza. Então a gente chamou a Josi para poder compartilhar essa experiência que ela também teve durante o curta de animação dela, chamado Só, que ela misturou um pouco disso, né, do tradicional com o digital, e vou abrir o espaço para ela falar um pouco mais sobre a experiência que ela teve lá com esse curta, de misturar essas duas técnicas e como que está sendo, né, a repercussão disso. Olá, gente. Não sei qual horário. Agora são exatamente 8 horas? 8 Meu relógio tá meio horas. doido. 8 horas.
Meio que o meu curta foi mais uma experimentação de conhecimentos, então. E que através do tema pesado, no caso de suicídio, eu queria ter também uma ideia de como materializar essa ideia de tão pesada no ambiente de animação. Então, utilizar a composição da forma da imagem, o som e até mesmo a textura que me cativou mais. Nossa, a textura no seu curto é muito forte, né? Caramba, muito. Sim, que no começo eu queria fazer uma coisa mais tradicional. Então, Toda no tradicional. sim, pegar aquarela e da aquarela produzir a animação. Meio que não foi viável pelo prazo e também do questionamento meu próprio de por que eu colocar a pintura, a aquarela, no caso, que eu queria, no caso, eu ia colocar a aquarela e escanear para depois jogar no computador e animar. Aí eu falei, pra que fazer isso, sendo que se eu escanear a imagem, ela vai virar uma bitmap, no caso, em pixel, e que no computador, eu fazendo isso, eu já teria diretamente na imagem, na composição direta. Então, pra que fazer esse processo inteiro, sendo que no final vai chegar com os mesmos resultados, tanto no tradicional como no digital? Meio que eu fiquei nessa ideia de por que fazer e pra que fazer. Aí meio que veio um insight assim, sabe, na minha apresentação que teve como é que fala? Da avaliação. Ah, sim, sim, sim. Então, na minha avaliação de ateliê, teve um caso de um dos nossos colegas que ele fez uma animação curta e que ele queria colocar uma textura em lápis. Aí meio que o orientando falou, pra que você colocar essa textura em lápis, sendo que a narrativa não cabia, não precisava colocar essa textura. Aí eu fiquei pensando nisso, por que eu tô colocando muita textura na minha animação e qual vai ser a visualidade dessa textura. Aí eu meio que criei, meio que depois disso deslanchou a pesquisa de produzir textura através da narrativa, né? E aglutinar esse meio. Só voltando, então, a gente explica o que é essa avaliação que ela passou. No curso de Cinema de Animação e Artes Digitais, no UFMG, a gente tem 3 disciplinas que são voltadas para você fazer um curta de animação, né, que são chamadas de ateliê. Ateliê 1, 2 e 3. No 1, basicamente, é a pré-produção do filme. No 2, a gente produz o filme. E no 3 é a pós-produção, né? Então, uma dessas avaliações que ela teve esse pulo aí do gato dela pensar em como que ela ia fazer para poder misturar esses dois, já que chegariam no mesmo resultado. Ó, eu achei que você não, eu achei que você só mudou por questão de tempo, assim, no ateliê. Eu achei que você ia, tipo assim, sua meta era seguir com o tradicional, né, no caso. Eu achei que você só tinha mudado por causa do tempo que não ia dar mesmo, assim, não porque você tinha... Sim, o tempo foi primordial, mas Foi. também a ideia do pensamento de aquele resultado chegar num resultado parecido com o digital. Então, Nossa, e eu fiquei realmente muito impressionada como o resultado digital dela ficou muito parecido com o tradicional. Isso me surpreendeu, porque uma pessoa que não entende muito poderia falar, tipo, foi pintado, tipo assim, à mão, né? Foi tradicional, porque ficou muito bem Ficou trabalhado. muito parecido. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, eu achei interessante algumas coisas que você falou. Eu queria saber, assim, você acha que você perdeu alguma coisa da narrativa inicial, da questão tradicional que você estava querendo, pra quando você mudou pra digital, você acha que você perdeu alguma coisa, assim? Você acha que o tradicional te proporcionou alguma coisa que o digital, tipo, não teve como adaptar, sabe? Ou vice-versa, o digital te deu algo a mais para acrescentar no filme. acho que foi mais isso de acrescentar e na ideia de editar a imagem. No tradicional, você pega um papel e vai pintando.
o erro você abraça ele ou descarta, né? Nossa, isso é muito legal, né? No tradicional, no digital você já pode pegar aquilo e mesclar os dois. Você pode juntar o erro com o acerto Nossa, e misturar que doido. tudo. Então vira uma possibilidade a mais no tradicional, Sim. no digital, no caso. E meio que acho que não tem perda nem ganho. Eu acho que a linguagem muda, sabe? O processo é diferente, mas o resultado é o que você quer. Então, você pode fazer no tradicional com embasamento na pintura, no caso. Ou pode fazer a pintura com embasamento em digital. Que eu vejo muito os alunos da artes visuais utilizando a pintura para remeter personagem de cartoon antigo, sabe? Nossa, Acho muito interessante isso também. Que Caramba. dá pra ter essa conversa, sabe? Não necessariamente perde nem ganha, acho que muda a linguagem. Sim, eu te acompanhei um pouco mais perto durante o seu processo. Eu sei que você teve que fazer várias camadas para poder ir construindo os frames. E eu sei que você usou um pouco dos frames, um pouco de camada do tradicional, e por cima você usou brushes que existem texturas, né, que imitam alguns materiais do tradicional. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como é que foi encontrar um brush que conversasse com o tradicional que você estava já fazendo. Foi, acho que foi mais de experimentação mesmo, de qual seria o brush que não teria muita borda, no caso, aí já pegando a ideia do que eu queria por significado da narrativa. Então, pegar o significante, que seria alguma coisa que você atrela o significado para ele, junto à narrativa. Então, eu peguei uma coisa meio dispersa, um brush meio giz, que não teria borda, que seria mais mesclado com o que eu queria da tradicional, que juntasse muito bem, no caso, e atrelava a narrativa. Então seria uma coisa meio lírica, de não ter linha bem Definida. definida. Então foi mais pelo o que eu queria no final do que o que proporciona o brushing. Então, entendi. tipo, eu quero fazer uma aquarela no digital. Você pode pegar o que é aquarela, qual o sentido de ter uma aquarela, sabe? Por que fazer aquarela? A aquarela utiliza água, utiliza uma coisa meio dispersa com o pigmento. Então acho que pegar esse sentido e colocar no digital, porque fazer reprodução do material, assim, é interessante, é válido, assim. Só que você pode ter um algo a mais no digital, entendeu? Sim. Você não precisa ficar preso só naquilo. Você pode pegar a essência do pictórico, do tradicional, e englobar no digital. Tá? Nossa, caramba. Eu acho que você conseguiu casar muito bem, assim, sabe? Você mesclou muito bem as técnicas, você trabalhou muito bem, assim, com o brush. E, assim, uma das coisas que eu queria comentar é que eu não acompanhei tão de perto quanto o Heitor, eu acompanhei mais as avaliações, mas, começando do seu tema, né? Questão de suicídio, pra mim, já assim, quando você apresentou a primeira versão do Animate pra sala, eu fiquei arrepiada. Isso foi você engolindo a água pra não aparecer o som? Eu tô dando cuidado aqui pra poder. Olha, me explanando no podcast, cara. Desculpa, porque eu ouvi Desculpa, nossa. Desculpa, Jesus, aqui, continuando. Quando eu vi pela primeira vez o seu animático, eu fiquei assim... Cara, isso tipo me arrepiou, assim, sabe? Eu fiquei alucinada. Eu fiquei, caramba, que profundidade é essa, né? Ainda tinha uma parte de poema, né, que você tirou depois. Eu fiquei viajando no seu filme, né? A questão estética já me deixou doida, assim. O ponto inicial daquela animação foi uma conversa que eu tive com meu irmão. Que eu tava num tempo que eu tava sentindo muito mal e tal. Aí ele virou e falou pra mim, você tá perdida num quarto que tem 4 paredes.
como uma pessoa fica perdida num quarto que tem 4 paredes, sabe? Nossa. Você tem a... Você sabe onde que a saída e a vinda, então... Você sabe o que te rodeia, mas você continua perdido, sabe? Que a partir do momento que você sai daquele quadrado e você entra pro mundo, meio que você se perde, porque você não sabe a direção, de onde que tá limitado, sabe? Aquilo já torna mais amplo, mas tá perdido Um pequeno espaço. num pequeno né? espaço é muito complicado, sabe? Eu fiquei começando a imaginar como seria isso, sabe? Que na minha animação, na primeira cena, eu mostro que tem uma porta. Mas a primeira coisa que a pessoa vê é a janela. Porque eu coloco mais iluminação e até Tem movimento. aquele olho, né? Que acho que os pigmentos, né? Que... E tipo, é mais na ideia que eu fui lendo muito sobre depressão, que a pessoa não acha uma saída, sabe? E a saída que ela acha é trágica, sabe? Que ela... É só aquilo que pode saciar. Trazer alívio. Nossa, eu fiquei pensando assim que acho que a Jo escolheu o melhor brush possível, tipo, a melhor técnica pra falar sobre esse assunto. Achei que, tipo assim, você falou no começo sobre produção de textura para a narrativa. E assim, eu acho que se aquele curta fosse contado com outra técnica, eu não sei se teria o mesmo impacto que teve em mim, por exemplo, né? Porque quando eu vi aquelas pinceladas, aquela árvore, sabe? Eu sinceramente, assim, eu fiquei muito mexida. Eu falei, acho que a Irine tava do meu lado, eu falei assim, caramba, Irine, eu tô bolada com esse filme porque tocou, assim, sabe? E eu acho que a textura teve realmente uma questão narrativa Grande muito importante, importante, que eu não tinha quando você falou, que eu fiquei assim, realmente, textura pra narrativa, assim. É que eu vejo muito em pintura de a pessoa colocar a conotação de sentimento na pincelada. Então tem muitos artistas que, tipo, coloca o sentimento de ódio, então tem muita pigmentação, muita textura, muito O jeito da pincelada. Isso. E já no abstrato mexe com a forma, mas ainda tem uma textura. Então tem um movimento de olho naquela forma que projeta pra frente, no caso. Então, eu gosto muito da pintura do Picasso, do pianista, em que ele é cubista, né, no caso da pintura. Ele pega vários pontos de vista do pianista e pinta no mesmo quadro. Então, eu tenho um recorte do pianista. Você vê que é um pianista, mas tem um recorte da posição do... É como se visse o movimento dessas posições que ele foi buscando. Isso, então tudo isso meio que cria um além, sabe, da forma. Ele meio que conta um outro olhar do que ele tá vendo, sabe? São várias perspectivas, né? Isso, acho muito bonito o que ele faz. Acho que tem bastante disso no seu curta também. Tem porque, bastante. né? Nossa, sem falar assim, tirando toda essa questão da narrativa, da textura, muito bonito também os desenhos, né? Aquela parte, não sei se você tirou essa cena final, que era a cabeça dela, né? Que tinha uma casa, assim, nossa. Era assim, aquela parte, aquela cena. Fazer um pôster e, né? Nossa, aquela cena, eu fiquei assim... Eu sinceramente achei você ousada, porque... E eu bato palma pra você, porque... Além disso tudo, ela fez sozinha, né? Sozinha. Pois é. Toda pré-produção, produção e pós. E eu achei legal que o curta é seu, mas as pessoas conseguem se ligar a ele, assim, sabe? Eu acho que essa questão das perspectivas, né? Porque todo mundo tem, né, uma questão desse vazio, né? A gente tá vulnerável a isso, todo mundo, né? A gente, infelizmente, não tá fácil viver hoje em dia, né? Faculdade também, meio universitário não é fácil. Eu acho que você conseguiu contemplar, assim, eu consegui me sentir representada, assim, sabe, pelo seu curta de alguma forma. Eu acho que você foi ousada e cumpriu com o que você prometeu e um pouco mais ainda, assim. Nossa. Uma das preocupações foi essa, que não só eu entender, como outras pessoas entenderem. Então, passar o conhecimento para as outras pessoas, sabe? Não só ficar naquilo. Nossa. Inclusive, várias pessoas assistiram nas amostras e falaram assim, nossa, quem é essa menina que fez... Quem fez esse curta, né, com pinceladas, tão poético e
livre ao mesmo É tempo. muito sincero, né? É muito sincero. E além disso, esse seu curta, ele te trouxe um objeto de pesquisa que você está buscando para o seu TCC, né? Você gostaria de falar um pouquinho sobre seu TCC, seu tema? Praticamente foi o que eu tentei misturar a ideia de a textura como agregador na narrativa. Sim. Então, no começo eu tô meio que pesquisando o McLaren, que é um artista abstrato, cineasta, que ele pega e pinta diretamente na película. E ele só utiliza a pintura e o som. Então ele tem o som como narrativa para aquela abstração dele. Nossa. Então eu vejo muito eu esqueci o nome do curta, mas ele pega muito da forma e composição da imagem com a ideia de ruído e silêncio. Então quando tem uma frenesia na música, então tem muita imagem jogada, pintura, textura, não sei o quê. Quando é silêncio, é uma forma chapada, é uma linha traçada. Então, é pensar não só da composição da forma do personagem ou do cenário, mas também pensar entre esses dois, Na na entrelinha. linha, sabe? Do que você tá querendo proporcionar na narrativa e atrelar isso, sabe? Porque tudo tem textura, no caso. Mesmo sendo uma coisa homogênica, mas a partir do momento que você coloca o pensamento do porquê você colocar a textura, é algo a mais na percepção de visualidade da narrativa. Sim. Tem igual o do curta do O Menino e o Mundo, Sim. que ele utiliza a textura de giz ou de lápis. Nossa, é tudo textura maravilhoso. diferente. Colagem. Aí você pensa, por que ele utilizou aquilo? Por que ele não colocou... Não desenhou, inventou? é. Por que ele não desenhou, sabe? Deve ter alguma ideia de querer remeter o lápis à infância. Sim, tem Uma um coisa. significado por trás. Parece que foi uma criança que Que desenhou. fez Isso contribui, né, para poder fazer ali o sentido Meu Deus, tá dando explosões aqui na minha cabeça. da narrativa. E é muito bonito ele também, que tem como ser... Ele tem apagamento de linha, tem... Sim. É muito bonito aquele curta. Nossa, eu precisava assistir mais uma vez esse filme. Eu assisti uma vez, mas acho que não foi o suficiente pra conseguir contemplar ele. Então, se você colocar esse curta e colocar o mesmo curta em técnicas diferentes, vai dar uma sensação diferente, sabe? E é muito difícil, tipo, você colocar o significado. Pode remeter a alguma coisa da infância, mas é pessoal, sabe? Então, meio que a minha pesquisa é mais no processo do pensar produzir do que do pensar depois, sabe? Do significado. Acho que você ficar preso no significado pode ter Tem várias pessoas, todo mundo é múltiplo. É, cada um vai enxergar de uma forma. Então é mais do Caramba. pensar do que do... Nossa, gente, eu não sei porquê, eu tô lembrando nas aulas de cor, forma e Composição. sabe? A importância da linha curva, da linha reta e da forma. Eu tô tipo assim, acho que eu preciso fazer essa aula de novo, porque... sério, tipo... Kandinsky faz não. Nossa, a exposição de Kandinsky. Seu crush foi muito boa. das artes. Gente, eu acho que eu tive praticamente... Quantos minutos que a gente já tá aqui? 24 minutos, eu tive uma aula aqui já. Eu já explodi minha cabeça várias vezes aqui. Caramba, Josi. Não, tipo assim, eu quero continuar comentando sobre essa questão da textura, mas acho que o nosso espectador precisa saber também de onde veio a Josi, né? É. E aí, Josi, como é que surgiu essa vontade de querer mexer com isso? O que você mexia no começo, desde quando você começou a carreira aí artística, antes de entrar na FMG? Você já mexia com textura? Conta pra gente, assim, como é que surgiu o seu interesse? Você já fazia no computador? Isso, Ou era você só no tradicional? estudou em algum lugar antes da FMG? Conta pra gente sua trajetória até chegar aqui Então, hoje. desde pequena eu mexia com desenho. Então, meio que... Eu gostava muito de jogos, gostava muito de animação, anime. Um pequeno otaku. Eu acho que todos nós, né, temos um otaku interno aqui, né? Sim, aí eu ficava olhando aquilo e falava, eu queria desenhar daquele jeito, sabe?
Aí eu fui começando a mexer, meu irmão me incentivando, falando isso tá ruim, isso tá bom. Aí acho que o que me centralizou no percurso mesmo foi quando eu tive 15 anos, que tem sempre aquela coisa, que você quer uma festa, Nossa, você sim. quer... Ah, de aniversário. O que eu pensei? Vou querer um curso de desenho. Ó, muito. Olha que escolha. Artista desde sempre. Porque eu só comprava aqueles revista na Tutorial, banca. eu te entendo. Tutorial, na revista na banca. E Como os caras- desenhar mangá. Passa uma bola, Aham. reparta ao meio. E tipo, eu fui nisso até os 15 anos. Aí depois o cara parou de vender a revista. Eu falei, poxa, Por que me E traíste? agora? O que eu vou fazer? Não tinha internet, né? não tinha internet. Aí eu falei, eu vou querer um curso, pai. Você pode... Tinha condição. Aí ele me Te inscreveu num curso? inscreveu no curso. Foi no da Saga. Tava no mesmo ano, ela tava vindo pra Belo Horizonte. E eu não fiquei por muito tempo, porque é grana, né? Uhum. É muito caro. Você fez qual curso lá? Eu fiz o de jogos. Que tinha ilustração, tinha... Digital, Era meio né? misturado. Foi aí que eu comecei a mexer com Aguinha. Photoshop, Illustrator. Quer justo. Eu já tenho tudo já. E Illustrator você já tinha mexido já na saga? Caramba. foi... Eu amei. Todo dia eu mexia naquilo. Quantos você tinha nessa época já? 15. Ah, é, né? Então, 15 gente, anos. viajei aqui, deixa eu viajei. Só que eu não fiquei muito tempo, eu fiquei, acho que quase um ano, sabe? 8 meses só. Então eu peguei as aportilhas e fui embora. Estudou em casa depois, porque, né? O cara da banca foi embora, então eu vou comprar material aqui, dá licença. Foi tipo isso. Aí eu comecei no ensino médio a desenhar muito no digital. Caramba, no Olha ensino isso. médio eu desenhava no digital. Eu fui saber o que é tablet na faculdade. É. Assim, tablet. Foi lá que eu ganhei 2013 o que eu- tablet lá. Eles me deram o tablet. Caraca! Uma Nossa, eu tô atrasada mesmo. E aí daí que comecei a mexer com um monte de coisa. Minha mãe adorava pintura. Bora! Comprei revistinha de pintura em tecido, aí eu comecei a pintar também. Aí foi uma mistura. Uhum. Que eu gostava de pintar e depois mexia com Você foi digital. experimentando. Aí eu fui juntando os dois, sabe? O que pode dar certo, o que não pode. Aí foi assim. E Como que você descobriu o curso como uma forma de você se aperfeiçoar mais nessa área? uma forma de aperfeiçoar, eu acho que foi mais de pensar a ilustração como um movimento, sabe? Nossa, você tinha uma consciência muito grande das coisas. Tipo assim, tem faculdade de mangá no Brasil? Não, então vou fazer cinema de animação. Mas Que lá vou fazer descobri anime. O cinema de animação foi meio que de propósito, que eu tava no cursinho pra fazer o Enem e eu tava querendo arquitetura ou design gráfico. Uhum. Aí um professor do cursinho virou e falou, tem um curso aqui que pode dar certo pra você. Aí eu falei, oi. Oi. E aí Tudo você bom? entrou. E aí consegui. Então, então, pelo que eu entendi, você então se interessou desde pequeno fazendo curso, surgiu oportunidade. Aí, através do curso, você já começou, já se introduziu no meio digital. Sim. Sim. Então, desde 15 anos, a Josi já sabe o que ela tá fazendo. Exatamente, Aí eu fui que caminhando. vou fazer da minha vida. Enquanto o Heitor assistia Naruto. Não assistam Naruto, não. Nossa. Nenhum preconceito contra Naruto, mas... Eu sou um Enfim. pouco brincadeira. Uai, olha, eu não sabia dessa história, né? Achei bem interessante. Eu acho que você começou de uma forma diferente, né? Não é todo mundo que já começa já assim no digital, né? Já mexendo com o Illustrator. Eu, inclusive, já devo ter... E você, Rafa, como foi Nossa, essa sua entrada? Vamos deixar isso num outro podcast. Não, é senão nesse aqui que a gente vai Vocês falar. vão chorar, lágrimas de sangue aqui comigo, porque em 2015 foi oficialmente quando eu tive contato com uma tablet e sabia que era um Photoshop. Então, tipo assim, abre aí Photoshop. Eu, Como faz? como é que abre o Photoshop? Qual
qual é o ícone do Photoshop. Mas eu achei interessante a forma como tudo caminhou e eu queria saber, mas assim, ela mexia de tudo, né? Ilustração, mexia Jogos com e. jogos. A Josi mandava muito bem Uhum. nos jogos no começo do curso. Eu tive muito esse problema de mexer com tudo e não focar em nada. Uhum. Nossa, acho que todo mundo, Acho que né? todo mundo, né, Acho quer que abraçar infelizmente todas acho que as o artista áreas. brasileiro ele é meio faz tudo. Tipo assim, faz um stop motion aqui, faço. Faz um som aqui, faço. Faz uma ilustração aqui, faço. Tá pagando, a gente faz. Tá pagando, esse é o critério, né? Tá pagando, a gente faz. Mas eu lembro de você na aula de stop motion, que ela fez assim, uma bota muito cabulosa. Eu fiquei assim, Josi, que bota é essa? Ela fez, eu fiz na mão aqui, eu olhando assim, gente, ela costurou, fez um negócio da costura da bota. Altas habilidades você tinha já, tipo. Como é que foi? Como você conseguiu funilar, né? Chegar, tipo assim, eu quero isso. Infelizmente foi no final do curso. Acho que todo mundo se descobre no final do curso. Acho que todo Quando eu mundo. fiz o ateliê mesmo, porque acho que quando você pega pra fazer alguma coisa e dá, tipo, muito trabalho e você se empenha muito e não quer que aquela coisa dê errado. Uhum. E quando dá os pepinos, você começa a quebrar a cabeça de como resolver aquilo e nisso você pensar, sabe? Do processo. Uhum. E foi muito importante. Nossa, pra mim. eu realmente penso que foi muito assim, foi desafiante, né, pra você, porque sozinha, um curta de quantos minutos, Josi? 1 minuto e 20. 1 minuto e 20, sozinha. E você começou, acho que o ateliê inteiro 1 foi tradicional, não foi? Uhum. O ateliê 1 inteiro no tradicional. No ateliê 2 você já mesclou, já? Mesclei ainda. No ateliê 2 começou a mesclar. Eu acho assim que, por mais que você falou foi no final do curso, né? Mas achei muito interessante, assim. Foi no momento seu, né? Que acho que você estava no momento pessoal, né? Você se encontrava com esse sentimento e aí você uniu, né? A técnica, o sentimento. Foi bem o que você disse mesmo. Nossa, acho que foi muito interessante. Eu realmente me surpreendi. Não sei o Heitor, mas eu... Uhum. Não, e tipo, faz um pouco de sentido você ter feito sozinha, porque o resultado é muito pessoal, né? Foi uma coisa que você foi evoluindo e foi alcançando durante as disciplinas. Eu acho que foi mais um estudo Uhum. de tudo que eu meio que peguei pra mim e queria jogar naquilo, sabe? Queria pegar todos os seus conhecimentos para poder. Sim, então teve estudo de roteiro, então na ideia de... eu estudei roteiro, então como fazer um roteiro de um poema? Uhum. Aí eu já pensei nisso. Aí depois de som. Como fazer um roteiro de som? Então como pensar no instrumento que vai ser, sabe? Então pensar no processo mesmo. Então acho que mais me interessa o processo do que o final. Uhum. Nossa, eu acho que cada frame do filme da Josi dá pra fazer uma pintura, assim, Dá pra dar um print ali. Né? print e botar na testa. Foi o que eu falei, que foi... No caso, eu pensei de... Pintei tudo, aí depois taquei tudo no digital, depois repintei, então um por um, né? Que foi quando você passou pro digital, né? Pro Pra digital. mesclar. E depois na pós, passei uma outra camada de textura, então eu fiz um papel A3 e pintei ele todo de textura das cores que eu queria, então eu joguei muita textura pra colocar por cima. Pra aplicar, né? Pra aplicar e dar. E depois fui passando frame a frame pra acertar a cor. Uhum. Nossa. Deu Deus trabalho. do céu. Mas acho que foi gostoso, porque se eu não gostasse, eu não faria de novo. Nossa, eu acho que quando a gente gosta do negócio, né? Nossa, Josi. E foi relaxante? Foi uma coisa assim que você sentiu prazer em fazer? Eu acho que foi mais na sensação de estar fazendo alguma coisa que no final Vai virar outra. Entendi. que vai virar um conjunto daquilo, sabe? Você pegar pedacinho de cada coisa e depois juntar e ver o resultado. Eu acho que foi legal que a Josi falou, né? Que ela não pensava no produto final, né? Assim, você tava pensando mais no... Acho que emociona é o final mesmo, de emoção e tal, mas o processo é que mais me ficou na memória. Uhum. Acho que da dificuldade que você tem, que depois você passa ela, você sente um alívio, sabe? Eu acho que o ateliê é isso, né? É Esse um... sofrimento são- com
Mas além de sofrimento, são 3 meses de aprendizado intenso, né? É Isso. você lidando com os seus não sei. Ah, mas eu não sei fazer isso, vou Aí você descobrir. tem que correr Vamos atrás lá, pra vamos poder tentar descobrir. aprender. Você falando do Photoshop, eu nunca tinha mexido no Tumblr Aí, pra ó. animar. Você vê quantos anos de curso pra gente começar a falar, agora eu sei Tumbum. E a escolha do som, eu lembro que é um som de um violão, né? Que é bem suave. E você teve essa escolha desse som por ele transmitir essa calma também? Como é que pra- foi a escolha do som? O que aconteceu? Com a textura, dá muito movimento pra a imagem. Então, a textura atrelada ao próprio movimento da forma, então, da personagem, que cria uma sobreposição. Uhum. Então, é uma visualidade de percepção da imagem muito frenética. Uhum. Então, tava mais naquela ideia de eu ter muito movimento numa cena curta, de flipagem de textura e não entender, a pessoa passar e não entender o O que passou ali? que o que se passou na cena. Aí eu fiquei muito preocupada com isso. Aí eu pensei, eu tenho que colocar um som que contrapõe aquele movimento, então deixe uma passagem mais fluida, mais leve, Uhum. mas também que tenha um significado na narrativa também, que eu queria colocar significado em tudo. Então eu escolhi o violão, da ideia de... Senti um pouco de cacá aqui, viu? Da ideia de ser uma coisa sozinha, sabe? É uma pessoa em violão, Uhum. sabe? Nossa. Sim. É uma pessoa em um cenário. É uma pessoa fazendo... E eu lembro que você tinha pensado de ser também uma música cantada com o poema que você tinha escrito. Por que você decidiu tirar essa parte cantada e deixar só a melodia, no caso, né? Sim, foi mais na ideia de não saber em como colocar a imagem de texto, no caso de fala, na animação de como fazer aquilo, sabe? Uhum. Que eu fiquei pensando, eu vou colocar uma fala, então vai ser um acréscimo a mais. Uhum. A narrativa. Então eu pensei que a imagem ia ficar em segundo plano. Sim. Aí eu tô trabalhando tanto Porque ela nessa já imagem fala pra... já por si, né? Não precisa da poesia cantada. É, que no final da animação eu queria uma coisa meio aberta. Então meio que a fala ia meio que fechar, Uhum. sabe? Eu queria uma coisa meio solta, sabe? Uhum. É mais por isso mesmo. Ah, eu achei que realmente concordo com o Heitor, assim, a animação já falava muito só por ela. Acho que assim, ela sozinha sem som já falava muito. Ainda você colocou o som, já conseguiu potencializar a mensagem, assim, de alguma forma, assim. A sensação do violão, pra mim, dá um toque final, assim, parece que as cerejas lá do bolo, assim, naquele... né? Parece que é você que tocou, não é? Ou foi o... Foi o... Kennedy? Kennedy. Ah, foi o Kennedy, ele tocou pra mim e eu fiz o roteiro pra ele. Nossa, caramba. Olha isso. Ele foi maravilhoso, que a primeira vez que eu escutei, eu chorei. Eu acho que o violão casou muito bem, assim, porque eu assisti algumas vezes animadas de apresentação sua, sem o som, lá nas apresentações, acho que uma vez. E assim, já foi impactante, mas o som, né, parece que ele acrescenta, assim, na imagem, né, a textura, porque é frenético, nem você falou, a textura fica, né, cada frame movimentando, e acho que o violão, ele conseguiu intensificar dá aquele alívio, sabe? É isso, eu acho que... realmente... Hey, Kennedy, se você estiver nos ouvindo... Um grande abraço. Muito obrigada, achei maravilhoso o som. Nossa. Olha, eu tô... Caramba, Josi, vamos abrir uma matéria pra você dar ali na FMG. Ensinar como. Para narrativa, porque eu tô impactada. Falando em textura, eu queria comentar também, né? A gente tá aí com o Inktober, tá fechando amanhã, né? O Inktober da galera. E aí, galera, quem tá participando? Quem tá? Você tá participando, Heitor? Eu não. Misericórdia. Tô livre disso. Tem certeza? Tenho. Ué, você sempre participa. Não.
Só consegui finalizar um ano e olha lá. Já tá ótimo, né? Já foi uma vitória. Já passei Tem por essa que- experiência e já sei como é que é. Porque a Josi tá participando, né? Eu sempre dou uma fuçadinha no Instagram da Josi e eu fico vendo, tô achando incrível o cenário que você tá fazendo, que é tipo assim, a textura, porque eu vi que você tá usando uma paleta limitada de cores, né? Tipo, cada cenário não tem tantas cores, né? Eu vejo que você usa ali umas cores limitadas, mas a textura, o movimento que você dá pra. Eu não sei, assim, eu achei muito bom, assim, eu consigo. É sensação. Foi até um amigo meu, né, que tava olhando o seu Instagram, eu falei assim, olha, minha amiga aqui, ele olhando assim, ele falou, caramba, ela entende muito de sensação, né? Traz muita sensação. Eu acho que é isso que aconteceu com o curta, né, da Josi. A gente olha pra ilustração da Josi, a gente sente alguma coisa ali, né? Eu não sei se E as é... texturas que você está usando também, que simulam muito bem o tradicional, né? Que está aí no digital, que é uma forma que você está trazendo, né? Esse tradicional para o digital. Você gostaria de falar mais um pouquinho sobre o seu processo nesse Inktuber? Como é que está sendo? Tá sendo maravilhoso. Quanto tempo você demora? Eu queria saber, viu? É curto o tempo, tipo, eu tô atrasada. Inclusive, eu sei quantas horas fazer o próximo de hoje. E meio que eu sento uma tarde e faço uns 4, Uhum. sabe? Olha só, trapaceando. Mas eu penso muito nisso, de pegar a ideia do pictórico e tacar no digital, pra ter um a mais, sabe? Porque eu penso muito nisso toda vez que eu vou ilustrar, do que o porquê de colocar uma coisa que remete à pintura ou à fotografia, que eu mexo muito também, que eu gosto de pegar muita textura de fotografia, que eu tiro também, de como casar essas linguagens, sabe? Uhum. E não ficar só no reproduzir, de aquilo parecer uma pintura. Acho que a ideia é mais do que pode vir a ser Uhum. aquela Trazer o junção, novo, sabe? Aquela mistureba toda Mistura. e criar a imagem. Eu Não, gosto está muito sendo disso incrível de, seu- de editar. Por que Seu você escolheu Inktuber. fazer aqueles cenários? Assim, você teve algum? Já que assim, já que eu vi que tudo tem um sentimento atrelado ali, por Qual quê? qual a simbologia? Por que você decidiu fazer cenários assim, né? É aquela ideia, né, que eu não animo muito bem Ô, louco, não saiu anima do muito ateliê bem? e tá falando que Ah, anima meu muito filha. bem. e Você procuro tá? empregos. Quem quiser contratar. Tô estudando cenários no momento. Então, É um além estudo. disso, é um estudo de um cenário estudo de seu, que é a sua área de interesse. É, de câmera, posição, de enquadramento. Entendi. É uma coisa mais livre que eu tô adorando fazer. Ah, então, acho que Acho que é isso, né? A forma como ela trouxe essa coisa tradicional para o digital, como ela adaptou e fez desse processo de adaptação o curta dela, né? eu acho que tem como você disponibilizar, tá online, eu não sei. Tá em festivais, divulga. Ainda não. Ainda não? Vou disponibilizar. Não, mas você vai tentar festival, né? Será que dá? Claro que Não, dá, minha filha, Josiane, dá, pelo amor não de é Deus. Será, não, é dá. Tem certeza, porque depois que você disponibilizar nos festivais e tiver online pra todo mundo, passa o link pra galera ver, né? Porque, Sim. não sei, até fazer uma propagandinha, né? Sempre o pessoal faz aqueles trailers, né? Tipo assim, pra mostrar pro pessoal. Faz um teaser, não sei. Isso, porque... né, eu acho que a gente tá falando, mas eu não sei se o pessoal consegue visualizar como a gente, né? Porque... O pessoal como... que já viu nas mostras sabe do que a gente tá falando, de como que é o filme dela, mas quem não sabe... Inclusive, acho que fica- era importante, né, Josi, falar um pouco do... Agora a gente tá no final do podcast, mas acho que às vezes é importante você contar um pouquinho, assim, das imagens. Sei que pode estragar um pouco a experiência, mas pra o pessoal entender do que a gente tá falando, assim. Como trata do suicídio, mas você tá falando, né, teve no começo ali, tem uma pessoa num quarto, a janela, depois tem uma... Praticamente a animação é a ideia de ter uma personagem. Então eu não coloquei. Então ela é bem desfocada, então. Ela não tem linha definida. Não tem linha definida, então pode ser qualquer um a ideia. Então não tem roupa. Tá. Corpos. Então é corpos em um quarto. Uhum.
e praticamente a sombra interage com ela. E a partir dessa sombra que ela se vê acuada ou ressentida. A inquietação dela. É, inquietação. E nisso, sombras que saem entram por dentro ou saem do corpo dela, que no final ela pensa em o que fazer com aquilo e Não tem achar uma spoiler. saída. Não. Nossa, eu acho que todo mundo tem que ver, porque não tem como. Mesmo as pessoas contando, vocês têm que ver a textura se mexendo, Sim. né? É meio triste, acho que a próxima vez que a gente for falar de um curto, a gente tem que mandar o link pro pessoal assistir e depois, tipo... Acho que assim, para poder relacionar mais ou menos de como que é o curta da Josi, acho que tem aquele filme do Van Gogh, né? Que é quase assim no mesmo estilo de processo, né? De fazer, que foi pintura. Visitar o Instagram também, né? Aham, pode visitar o Instagram de Josiane. Ela está divulgando outro... Outra pessoa, outra convidada futura aí. Então, fale aí o seu arroba. Olá, gente. Então, meu arroba é Josianeirinha. Josianeirinha, galera. A gente vai colocar o link, não sei onde a gente vai postar nosso podcast ainda, mas a gente coloca o link do Instagram da Josi, do contato dela, pra vocês poderem acessar e dar uma olhada e pra entender do que a gente tá falando também um pouquinho, né? Porque acho que quando a pessoa vê o curta da Josi, acho que tudo vai fazer sentido, acho que um pouco, né? Mas eu queria, antes da gente encerrar, eu queria que se ficou alguma coisa, alguma informação que a gente deixou passar ou te cortou quando você for falar, você pode falar. Tem alguma coisinha aí? Ou alguma informação mesmo que você acha interessante. Isso é uma vivência também, né? Uma experiência aí que você acha válida contar. Minha experiência, eu acho que mexer com muita coisa me abriu a cabeça pra fechar depois, sabe? O caminho. Nossa, isso é muito importante. Que eu vejo que eu fiquei muito perdida em várias coisas e eu queria mexer com muita coisa ao mesmo tempo e abraçar tudo, sabe? Nossa, eu na vida. E eu acho que é processo, sabe? Você ir descobrindo no que você é o melhor. De estudar, como me estudar também, que no final do coisa que eu fui também procurar pesquisar de como estudar pintura, como estudar desenho. Que eu passei a maioria do curso lendo sobre, e que também é um processo de fazer, sabe? Sim. De produzir. E meio que produzam. Eu acho que tem isso também, né? No ateliê a gente fica muito preso ao produto final, né? De ter que entregar. Tem que entregar, nossa, a gente tem que entregar e tem que... Nossa! E sempre tem aquela cobrança de nada tá bom, suficiente pra mostrar, sabe? Sim. A gente quer sempre alcançar a perfeição, só que eu acho que tá aí, né? Acho que assim, eu sei que pode parecer um pouco, né? Não sei, sei lá, muito tranquilo da minha parte dizer isso, mas eu acho que o ateliê, a gente... É um grande erro nosso, né? Às vezes até por pressão dos professores, uma cobrança, por questão... É uma avaliação, é uma matéria ainda, né? Mas a gente às vezes se esquece do processo e pensa muito no produto final, né? Em busca de um visual final, em busca, né, do produto como um todo, de um curta como um todo. Só que acho que a gente se perde, né, um pouco, assim. A gente acaba se perdendo e a gente esquece que o processo, querendo ou não, né, ele é o mais importante, sim. Não sei se é pra todos, mas na minha opinião, pelo que a Josi também falou, eu acho que o processo é aquele momento, né, de aprendizado, descoberta do que a gente quer falar. A gente vai descobrindo muita coisa, assim. Até então, o curta, no primeiro ateliê 1 pro ateliê 3, muda totalmente. é outro, né? Tipo assim, a quem gente é começa você? com uma ideia, termina com outra que... Eu acho que isso é legal. Se você ficar preso desde o ateliê 1 até o ateliê 3, eu acho que assim, não tem aquela evolução, né? Aquele processo que a gente vai amadurecendo também, né? Vai Acho se que adaptando, né? do ateliê 1 pro ateliê 3, tem certeza que você entra uma pessoa e sai outra, né? Tipo assim, sua cabeça é outra, você apanhou muito na cara. Depois você vai saber como é que você vai fazer os outros futuros, né? Sim, Você já tem um pouco mais de experiência pra poder pensar o Eu acho próximo. que o curta número 2 vai ficar sempre, assim, acho que vai ser mais tranquilo, né? Não diria que vai ser melhor, né, nada do tipo, mas acho que é mais tranquilo, a gente já sabe o processo. Lidar como é que é. né, porque, nossa, porque eu acho que esse é o maior erro, assim, que eu percebi, pelo menos do meu ateliê 1, assim, meu início, né, a gente muito preso ao produto final, assim, sabe? Eu quero ver isso, eu quero isso, mas acho que faltou um pouco, assim, da maturidade da minha parte, assim, de pensar como é que, né? Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai chegar nisso? Vamos, né? Vamos
Vamos com calma, vamos pensar no processo primeiro. Eu acho que muita coisa se perdeu nesse só visando o produto final, né? Tipo, a animação quero desse jeito, daquilo, mas eu acho que essa construção do processo é muito importante. Os professores deveriam, acho que falar um pouco mais essa questão do processo mesmo, assim, né? Como é que é, né? A pré-produção. A pré-produção é muito importante, né? Infelizmente, eu não sei vocês, mas na minha opinião, a pré-produção da Ateliê 1 nosso, assim, foi meio... Assim, eu achei que faltou um pouco de orientação, assim, sabe? A gente Sim. foi fazendo, mas... A gente foi fazendo o que a gente achava certo, mas faltou uma direção. Acho que se a gente tivesse uma orientação melhor, Mais de né? perto também. Mas assim, não acho ruim, né? Porque a gente conseguiu muita coisa boa, mas poderia ter sido um pouco mais esclarecedor, né? Assim. Sim, que através do processo você descobre várias coisas que você não estava imaginando no começo, igual mexer com tumbum. Eu não mexo naquilo, eu só mexo em Photoshop e Illustrator, sabe? Eu tive que aprender a mexer naquilo, eu tive que aprender a mexer na edição, em programas que eu sabia como fazer, mas eu não, diretamente na Executar, teoria, na prática, não sabia. Então eu tive que pegar, fazer, dar errado, fazer de conserta, novo, fazer vai, de conserta. novo. Quantas folhas foi nessa brincadeira, Josi? Nossa. Juntando tudo deu 3 mil. Olha só, 3 mil gente, pelo amor de folhas? Deus. Meu Deus, Josi. Sim. Meu Deus, essa É muita por folha. essa eu não esperava. Josi, você matou uma árvore inteira. É isso que o Logo você que é digital também vegana. ajuda de pegar vários materiais de fácil acesso também, né? Uhum. No digital, que na pintura você tem que pegar pigmento, misturar, mexer com aglutinante. É muito tátil, né? Ó, Josi, É é muito vegana? físico, sabe? Sim. Oi? Vegana? Eu não tô zoando. Não, Não, vegetariano. eu que usou ela. Nossa, eu não sabia que era 3 mil, viu? Caramba. 3 mil. E você tem tudo isso guardado? Não, tô fazendo uma exposição um dia, hein? Uhum. Já tô aqui pensando. E quais, assim, os prós e contras que você daria tanto pro tradicional quanto pro digital na produção de arte e afins? Acho que no tradicional você vê concretamente o que funciona. Uhum. Então seria pegar o pincel, ver como que aquele movimento do corpo da pessoa altera a imagem, Uhum. sabe? E como aquilo é trago no digital. Que você pode pegar igual eu falo, tem muito na ideia você criar a composição da imagem na pintura e ver aquilo fisicamente, sabe? Na sua visão. Então é mais na ideia de pensar no passado, entender como que constrói aquilo, como que é formado para depois no digital você atrelar aquele conhecimento. E não ficar preso só aquilo, sabe? Que o digital tem várias funções que você pode ir além do tradicional. Uhum. Que você pode juntar fotografia, pode juntar vídeo, frame, várias coisas que no tradicional você não pode, mas ainda assim você utiliza o tradicional como parâmetro de conhecimento, sabe? Sim. Então não descartar. Até porque o nosso primeiro contato sempre é o tradicional, né? Sim, O papel é o lápis. papel. Isso, não tem como negar, né? O tradicional, tipo assim, é possível fazer muita coisa, mas é muito trabalhoso, né? Uhum. Tem todo um processo, assim, material, tempo, né? Errar, tem todo, assim... O digital tem uma facilidade, né? Que... Acho que quase todos os artistas vão ter que passar pelo digital, tanto porque é talvez uma exigência do mercado, como também uma forma de você facilitar o seu trabalho, de você ir fazer as coisas mais rápido, né? E é uma falta, né, no nosso curso, né? Poucos cursos, assim, aulas, né, ali no nosso curso que exige, assim, mexer mesmo, assim, né? Tem uma atividade ali que a gente tem que mexer com a tablet, com algum software, assim, que eu me lembro, é mais 2D, né? 2D digital, né? E depois... Depois não é um tem ateliê muito. que você vai ter que fazer né? mesmo. É muito pouco, a gente devia ter um contato maior, né, com o Sim. digital. E o digital também tem muitas facilidades que você pode utilizar, que
com um lápis você pode criar vários pincéis, né? E também você pode, uma coisa que eu vi muito na minha animação é que você pode dar zoom na imagem. Então você pode dar textura e além, sabe? Do que tá aquilo, sabe? Num quadro. Sim. Pode colocar pequenas composições. Um agrupamento. Eu ainda sou um pouco, sei lá, não sei, eu ainda tenho um pouquinho do romantismo, eu acho bonito o tradicional, assim, sabe? Eu realmente não vi perda nenhuma, assim, pra mim, da Josi ainda é até tradicional, se você falar pra mim que eu acredito. Mas, assim, eu ainda acho que o tradicional, eu não sei, né, posso estar me contradizendo aqui, mas eu acho que o tradicional, ele tem uma poética maior, assim, eu não sei, posso estar enganado, você pode até comentar pra mim se você acha isso pra você não tem sentido nenhum, eu tô falando bobeira, pode descartar aí. Mas, eu não sei, eu sinto assim, eu gosto muito de, sei lá, chegar no fim da noite, assim, rabiscar um pouquinho no sketchbook, assim, eu não sei, assim, eu fico às vezes muito tempo mexendo na tablet, e quando eu vou pro tradicional, eu sinto algo diferente, assim, sabe? É que nem você falou no começo, né? Acho que nenhuma das técnicas tem a perder, assim. É uma coisa complementar, assim, nada perde, né? Cada um Isso. tem Tudo se aproveita um do outro, Mas né? eu acho que o que eu mais fico fascinada com a Josi é como ela consegue trazer esse sentimento do tradicional pro digital, assim, sabe? Eu não sei, você consegue visualmente trazer pra mim essa vibe, assim, sabe? Porque quando eu vou pro sketch, não sei, me dá uma nostalgia, eu tô aqui com meu lápis, minha aquarela, fingindo que sei desenhar. E, tipo, quando eu vejo o seu Inktober, eu fico assim, gente, ela tá fazendo isso à mão. Ela tá fazendo isso à mão. Eu não sei se é porque eu também não tenho tanto costume de mexer com textura. Pra mim é algo novo, né? Eu tô começando a lidar com as texturas, assim. Eu acho que é mais a ideia de colocar significado para aquilo que você acho está que é isso fazendo, mesmo. sabe? Que na pintura a pessoa pega até o papel mesmo do lápis, você tem que mexer, você tem que comprar o papel, você sabe qual que é o papel que usar. Ou até mesmo Se o um papel tem lápis. textura, se não tem. Se não tem. Nossa. Sabe, você cria um movimento de corpo para produzir a imagem, sabe? Que no digital você tá parado naquilo e tá com pouco movimento produzindo a imagem. Então trazer esse movimento. trazer esse movimento, esse entrosamento para o digital também, que eu acho que tem muito disso no tradicional. Eu queria fazer. Eu não sei como a gente tá de tempo, né? Nossa, eu tô feliz que essa conversa rendeu e nem parece que passou tudo isso. Sei lá, Não parece é? que foi tipo 10 minutos aqui. Mas eu queria saber assim, eu queria como se. Agora é uma pergunta minha mesmo, assim. Tá. Se eu fosse me aventurar a fazer algo parecido, assim, do que você fez no ateliê, seja uma animação ou mesmo ilustração, né? Envolvendo muita textura. O que você me daria de dica, assim, inicial, assim, sabe? Como é que eu. Meu primeiro passo, assim. Porque eu não mexo textura, eu quero mexer. Eu tô sendo inspirada pelo seu trabalho, assim. Eu queria que você me desse uma dica aí. Primeiro você tem que saber o porquê e o final daquilo. Ai, meu Deus. Então, não, mas é simples. No caso, você quer fazer um desenho de um coelho. Um coelho. Eu mesmo. Tá, aí você qual seria a narrativa daquilo? Você quer colocar narrativa? Você não quer colocar? Você quer colocar... Vamos ver. Uma coisa... Acrescentar mais um movimento. Então... você quer fazer um coelho com muita textura. Então, qual textura você pode utilizar naquilo? Você vai atrelar só a textura de pelo? Ou você pode colocar uma outra textura que tem um significado diferente. Você pode colocar a textura de uma pedra num coelho, sabe? Vai ter outra forma de você ver aquele coelho. De perceber, né? Então, você pode... Por isso que o digital é muito bom nisso. Você pode pegar várias referências e ir brincando com aquilo, sabe? Entrecruzando o conhecimento. Então... você desenha um coelho que é uma textura de pedra, porque pedra
você achou bonito ou você quer colocar algo a mais, acho que não cabe, sabe? Acho que na minha ideia de pesquisa é mais na ideia de como você fazer aquilo e por que você tá fazendo aquilo. E o que você tá pensando do significado daquilo já é específico de cada um. Então, acho que é mais isso, de pegar e ir experimentando qual você adapta mais ou qual você tem mais facilidade. É brincar mesmo, que textura é movimento e você movimenta a imagem, sabe? Caramba. Total. Josi do céu, que isso, garoto? Eu tô aqui assim, ó. Heitor do céu, eu acho que eu vou ouvir o podcast pra filtrar melhor toda essa informação, porque eu acho que eu só fiquei aqui assim, meu Deus, tô até anotando aqui tudo que ela tá falando, que eu vou pesquisar em casa, né? Eu acho que é isso, Então, não sei, é, Heitor, acho você tem que é mais alguma isso. coisa? Não, Josi, você quer indicar algum artista que também trabalha mais ou menos dessa mesma forma, que mistura os dois, além de você, que o pessoal já pode seguir? Total. A atualidade, assim, Ou antigo também, para a pessoa conhecer e estudar. acho que Gente, eu fiquei extremamente nervosa quando eu vi a Josi com um monte de folha Ela preparada trouxe pro podcast. Eu pensei assim, gente, ela veio com folhas, ela anotou coisas, ela trouxe texto. Ela veio Mas preparada. é medo, sabe? Que o medo não faz com a gente. É medo de falar alguma coisa errada. Que isso? Mas A gente tá todo mundo aqui pra aprender. Se a gente falar alguma coisa errada, Bota aí no comentário pra gente se corrigir da próxima. eu te agradeço, porque eu não tenho conhecimento absoluto de tudo, não. acho que ninguém. Só sei que nada sei. É, exatamente. Só pego uma fagulha que inicia. E acho que eu gosto muito do André Breton. 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 André Eu vou Breton. até anotar aqui. É um pintor que mexe muito com surrealismo. E ele é mais da ideia, ele não mexe, ele mexe muito com textura, mas é mais com a forma da composição. Então tem muito movimento, tem muita narrativa também, vejo que ele utiliza muito as cores, sabe? Acho que me fascina muito. E o Kandinsky, que Nossa, o Kandinsky. iniciou Seu crush. e casei com ele. Enfim. Gente, tem o André Breton, é isso? Isso. Eu não conheço, é ignorante aqui, eu vou ter que pesquisar. Mas a primeira imagem que você vê de pintura, você vai já tinha visto isso. Eu boto fé. Ele é muito famoso. Eu acho que o Kaká já comentou sobre ele. Deve ter Não, comentado. Não é estranho esse nome. Eu acho que agora é a hora, Jô. Se você quiser falar alguma coisa, uma mensagem Uma pra dica. alguém. Mãe, tô aqui no podcast. Eu não sei. Eu te amo. Mas quem quiser mexer com textura, assim, não ficar preso só ao tradicional pintura, tradicional lápis. Tem textura na fotografia, tem textura ao seu redor, sabe? Então, E hoje em dia é fácil também de criar brushes com textura que você encontra, né, na 3D internet. também tem muita Sim. imagem com alta resolução que você pode usar também como textura. Então, não ficar preso só em um, sabe? Várias mexendo e comentando. Testando, E né? testando. Acho que nossa, eu acho que essa palavra final da Jo já foi né? Eu vou chegar em Coach casa e já vou das comer artes. coach das artes. Nossa, olha, eu acho que é isso, assim. Eu acho que só pra começar a fechar já, porque já tá dando 1 hora, né? De conversa, pois é. Eu acho que eu chamei a Josi, pensei e falei com o Heitor, vou chamar a Josi, né? Porque eu acho que não é uma coisa recorrente que a gente vê no curso, pessoas que mexem com textura. Né? Acho que você é uma das únicas pessoas, assim, eu não conheço muitas pessoas, né? Mas das poucas pessoas que eu conheço, você é uma das únicas, assim, que mexe com textura, assim, né? Mexe de uma forma diferente, né? Não é, assim, de uma forma inconsciente, né? Eu vejo que você tem toda essa questão de significar, né?
as pinceladas, a textura. E eu achei assim, eu não esperava, acho que as minhas expectativas foram, né? Acho que você foi além das expectativas, porque eu imaginava muita coisa boa, mas acho que foi além, assim, foi muita coisa, assim. E eu acho que talvez no futuro a gente pode até chamar pra conversar mais, né? Uma parte 2. Uma parte 2, com certeza, porque eu acho que a Josi tá começando a engajar no Instagram, trazendo coisas novas pra gente. E eu fico muito feliz de entrevistar você, assim, porque... Entrevistar não é uma conversa, que conversar com você, porque... Eu acho que nem falei, Heitor, e o podcast agora pra mim provou o objetivo do podcast. Eu acho que a gente fica muito no nosso estudando, né? Eu estudando, vou ficar aqui estudando minha arte. Não compartilha o que estuda. Não compartilha, não tem essa troca. E sério, eu acho que assim, a gente às vezes também fica muito atrelado a artistas famosos, né? Tipo, ai meu Deus, olha ele. Querendo alcançar o que outros já Sim, alcançaram. E a gente esquece que às vezes tem, tipo, olha, tem amigos artistas do nosso lado que tem muito conhecimento pra trazer pra gente. É igual uma frase que eu li que conhecimento e carinho, se você guardar, você perde, sabe? Caramba, olha só, gente? Eu vou fechar o podcast aqui, porque essa frase, ó. Josi, fala de novo, assim, com a voz mais locutora, isso assim, aí, vai, fala. finge que é a rádio. Vai, agora, vou colocar uma musiquinha. Conhecimento e carinho, se você guardar, perde. Muito bom. Ó, nossa, eu acho que esse podcast não podia ser melhor do que foi, porque, sério, Essa inauguração. eu acho que a gente escolheu a pessoa certa, então. A gente escolheu a pessoa certa, assim, porque, sério, eu não tenho o que dizer. Muito obrigada, Josi, por que você compartilhou Josi. aqui com a gente. Eu espero que todo mundo que esteja nos ouvindo, peço desculpa, né, por qualquer erro. Talvez na edição vai vir mais erros, porque eu não manjo de edição. Mas, assim, eu espero que vocês consigam, né, pegar essa informação. E acho que a Josi também tá aberta, se vocês quiserem mandar mensagem pra ela no Facebook. Ela tá aqui na FMG. Se alguém da FMG se interessou em conversar com ela, chama ela no Instagram, porque ela tá com várias folhas aqui na mesa e tem muita informação anotada ali. Eu acho que se vocês quiserem conversar mais, e se vocês também quiserem saber também, pode pedir pra gente. A gente chama de novo a Josi, né, pra falar de outros temas. Eu acho que, assim, pra mim foi ótimo. Pra mim eu tive uma aula, sim, né? Não sei você, Heitor. Sim, nossa, demais. E queremos agradecer também ao pessoal todo que nos ajudou a fazer esse podcast, o Elianai por emprestar o microfone. Elianai, obrigada! Obrigado, Elianai. Aqui onde a gente está gravando é o UC, que é a Universidade das Crianças, na Biblioteca Central da FMG. Isso. A gente agradece ao Simão por ceder o espaço também. Sim, obrigada, Simão! E obrigado, Josi, por ser a nossa primeira convidada, por inaugurar esse podcast. Sim. A gente vai estar postando esse podcast, né? E assim, se vocês tiverem sugestão de pessoas pra vir conversar com a gente, ou se você mesmo quiser vir conversar com a gente, né? Manda mensagem. Pode mandar mensagem, falando aí se a gente também falou alguma coisa errada, pode mandar comentários, a gente tá muito aberto. O nosso objetivo é a informação, né? Então não fique muito apegados aos nossos erros de português, por favor, porque eu sou péssima. Mas acho que é isso. Josi, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por tudo mesmo. Então eu queria agradecer, acho que eu não comentei, mas o pessoal que ajudou a mexer na logo também, né? Foi feito pelo maravilhoso Heitor, a logo do nosso podcast. A gente teve umas ajudinhas do Rafael Gandini, da Rayane, que foi comentando, assim. Isso eu não sabia. Nas cores, foram dando palpite. Obrigado, gente. Eu só fui a pessoa que foi intermediando, mas quem fez foi o Heitor, gente. É a nossa maravilhosa logo. Mas é isso, vamos encerrar por aqui, né? É meio triste, né? Dizer tchau, tô enrolando aqui. Mas, gente, muito obrigada. Obrigado por ter ouvido até agora. Esse foi chato, perdão, mas eu tenho certeza que não foi, porque eu tô aqui assim, Josi, vamos continuar. A gente encerra o podcast, a gente continua. Josi, muito obrigada de coração mesmo, assim. Então é isso, até a próxima, gente, até a próxima. Acho que semana que vem, se tudo der certo, a gente tá com outro aí, viu? Muito obrigada e... Tchau. Tchau, até mais. E aí, Heitor? Fala aí, meu amigo. Voltamos aqui, galera. A gente esqueceu de falar algumas coisas que são nos divulgar, né? Não é mesmo? A nossa arroba. O meu arroba é coelho_heitor no Instagram. Ou você também pode procurar no YouTube. Eu também tenho um canal lá. Blogueiro, gente.
Meu nome é Heitor Coelho, vai estar lá no YouTube, só caçar. E o da Rafa. Eu sou um mistério. Eu sou uma pessoa misteriosa, vocês não vão saber. É sério, eu não tô brincando. Rafa, pelo amor de Deus, fala seu arroba. Então, no próximo episódio. Mas aqui então, gente, eu queria falar com vocês. Não esqueçam de seguir o Heitor, porque ele tem um trabalho muito bacana aí, que ele tá postando. Não tá fazendo YouTube, mas tá postando que nem um louco, né? Porque todo dia tem postagem do Heitor. Mas eu ia falar pra vocês que também a gente, por enquanto, a gente não tem, assim, uma data definida, né? De quanto em quanto tempo a gente vai estar postando o podcast. Mas a gente vai tentar fazer um esforço pra manter pelo menos 15 em 15 dias, né? Tá postando uma conversa. Mas vamos ver se o pessoal começar a curtir, dar bastante comentário, o pessoal pedindo, a gente vai fazer mais. Então eu peço aí pra vocês estarem divulgando, né? Divulguem pros seus amigos que são artistas, que não são, que têm interesse. Pra gente estar podendo veicular essa informação, né? Porque nosso objetivo não é... sei lá, é lógico, né? A gente tá aqui também, que nem o Heitor se divulgou, é importante pra gente, a gente tá todo mundo acabando de se formar, Exatamente. Querendo ou não. E assim, tratar o podcast como espaço, né, pra se divulgar e pra divulgar conhecimento. Então assim... E pra manter contato também, né? Pra manter contato, né? Nosso network que precisa aumentar. Então assim, gente... vão aí, eu tô pedindo aqui, vamos divulgando informação. Tem alguém que vocês conhecem, que tem muita informação interessante, tem um conhecimento bacana. Fala pra gente, a gente vai atrás da pessoa. E é isso, vamos se ajudar, né? Acho que nosso objetivo principal do podcast é ajudar um ao outro, né? E é isso, gente. É isso. Até a próxima. E não esquece de seguir a galerinha. E até mais. Valeu!